é a candeia, é a lâmpada. Davi percebeu isto. Claro que ele teve um problema na vida. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos aqui. Estamos conscientes da nossa fraqueza, das nossas debilidades, das nossas dificuldades, limitações, mas estamos aqui, Senhor. De nós mesmos não temos condições, mas o Senhor tem a capacidade, a condição. Nós queremos reconhecer o seu poder, sua graça, sua presença. Que só o Senhor conosco é que podemos ser vitoriosos. Por isso, Senhor, queremos render todo o nosso coração, nossa vida, nosso desejo. Tudo que temos queremos dedicar a Ti. Que nesta manhã o Senhor possa tomar controle de todas as coisas. Fala aos nossos corações. Nos fortifique na graça, Senhor. Nos mantenha de pé. Guarda-nos em Ti. Esconde nossa mente e nosso coração. Faça uma grande obra em nossas vidas. Anima-nos. Mantenha-nos de pé e nos leve adiante, Senhor. Tome nossas vidas em Tuas mãos. Fala conosco através de Sua palavra. Pois nós lhe agradecemos em nome de Jesus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, Ré maior, há um caminho só. Que caminho é? Confia em Deus, que
que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares eu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só, confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em quem? Em Deus. Um dia um aleijado numa cadeira de rodas estava numa das reuniões do profeta e estava ali paralítico, e as pessoas da igreja dele não criam em cura divina, mas ele chegou diante do profeta e veio a revelação do discernimento dos corações. E o profeta falou: você, seu nome é tal, você é da cidade tal. Ele disse: é verdade. E toda vez que a revelação vinha falando o nome das pessoas, era quando Deus operava. E o profeta disse assim, ele disse, ele não tinha ido na plataforma, porque ele não tinha pegado um cartão de oração. E ele ficou na sala de emergência. E quando chamaram o profeta para orar por ele, ele disse: há alguma esperança para mim, irmão Brana?
Há alguma palavra de consolação? E o profeta disse: sim. Depois que o discernimento veio, ele disse: pelas suas pisaduras você está curado. E desceram ele da plataforma aleijado. Voltou aleijado, voltou na cadeira de rodas. Mas ele creu naquela palavra. E todos olhavam para ele, via ele da mesma forma. Mas ele continuava dizendo: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Mas continuava no mesmo estado. No outro dia ele dizia: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Mas continuava no mesmo estado. E vieram os pastores e disseram assim: você não pode continuar mais dizendo isso, porque isso vai trazer uma reprovação à causa, ao evangelho, porque você está dizendo uma coisa e o que você está dizendo não é verdade. Você está dizendo que foi sarado, mas você continua aleijado. E ele disse assim: vocês não podem vir tirar esta confiança de mim. Essa é a única esperança que eu tenho. É a única coisa que eu posso me apegar, vocês estão querendo tirar de mim. Eu fui realmente na campanha do homem de Deus e ele disse. E Deus falou o meu nome ali, disse de onde eu era e disse que eu estou sarado. E pelas suas pisaduras eu estou sarado. E naquele momento ele levantou da cadeira de rodas. Nesta manhã eu quero falar sobre um tema, um super sentido, que é relacionado com o sexto sentido. Vamos ficar de pé e vamos ler Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Graças a Deus. Amém. Você crê na palavra? Senhor Deus, que nesta manhã o Senhor abra o nosso entendimento. E nós pedimos humildemente por isto, que nos ajude a entender e compreender as verdades de Deus. Faça uma obra nesta manhã, que nós possamos ter esta revelação do que temos a nosso dispor, daquilo que nós somos. Reparta o pão conosco. Nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. O profeta pregou a mensagem um super sentido. E ele fala dos nossos 5 sentidos naturais que nós temos. E ele diz que o homem natural tem 5 sentidos, como todos nós sabemos. Por que nós temos os 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, paladar, o tato? Deus nos deu ele. Para quê? Para que a gente tenha contato
com o nosso lar terrestre, com as coisas daqui. Nós não podemos viver plenamente, nós não podemos viver normalmente se faltar algum desses sentidos para nós, né? Quando afeta, ficamos sem a visão, sem a audição, ou algum desses sentidos, nossa vida não é mais normal. Mas veja só como somos. O profeta diz que dependendo da maneira como você rende esses sentidos, será a maneira como sua vida será controlada. Presta atenção nisso, isso aqui é profundo. Dependendo da maneira como você rende esses sentidos, será a maneira como sua vida será controlada. Por que hoje nós não estamos vendo tantos milagres acontecendo? Porque o homem ficou muito materialista, dependente da coisa que vê, dependente daquilo que ele ouve. Nós acreditamos muito mais no que as pessoas dizem para nós do que Deus diz para nós. Você acredita muito mais no que o médico diz para você do que aquilo que Deus disse através de sua palavra. Nós damos muito mais atenção para o médico que é falho, limitado, que ele só vai até aquilo que ele estudou. Nós não podemos desprezar a medicina de maneira nenhuma, nem a ciência médica, nem a sabedoria que Deus deixou para eles, mas eles são limitados. Eles vão só até onde eles aprenderam. Mas temos um Deus que é ilimitado, todo-poderoso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Então é aí que estão os nossos problemas. E a nossa vida começa a ser controlada por aquilo. Dependendo da maneira onde nós rendemos estes sentidos. Então, o que você vê, ouve, sente ou cheira, saboreia, o que quer que estes sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. Você está me entendendo bem? Agora, esses 5 sentidos, o profeta diz que eles não foram dados para guiar você. É só para contato terrestre, mas nós não podemos limitar a nossa vida para ser dirigida e guiada pelos nossos 5 sentidos. Mas muitas vezes é isso que ocorre conosco. Nós estamos dando atenção para aquilo que vemos, ou lemos, ou ouvimos, ou sentimos. E nós vemos isso até dentro da Bíblia. Você sabia que Jesus disse em Mateus 6, versículo 22? Olha só o que Jesus diz. Vamos ler. Mateus Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Parece um versículo simples, mas não é tão simples. A candeia, quer dizer, a lâmpada do corpo, são os olhos. O corpo de uma pessoa depende dos seus olhos. Se o teu olho é bom, o teu corpo é luz. Mas se o teu olho for mau, o teu corpo é trevas. É Jesus que está dizendo. A porta de entrada é aqui para nós. Não é verdade? Por isso que o diabo explora tanto a visão. Você não vê que ele trabalha muito na questão da visão? Ele explora aquilo que nós vemos. Pode olhar as revistas, os outdoors, televisão, internet. É o diabo explorando, porque ele sabe, a Escritura
e diz que Jesus disse que a lâmpada, a porta de entrada são os olhos. E isto é que tem que ver, porque se teus olhos forem bons, como é que nós conseguimos fazer com que os nossos olhos sejam bons? Tomando atitudes. Olha a atitude que Davi tomou relacionada a isso. Salmo 101. É o que nós precisamos tomar muitas vezes. Mas nesta manhã você vai aprender coisas muito mais do que isto. Preste atenção, Salmo 101, versículo 3, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso. É o conserto que Davi fez. Por que ele descobriu isso? Nós precisamos descobrir certas coisas, irmãos, sairmos daquela coisa. Se somos cristãos, nós temos que ser mesmo. E para ser cristão, nós temos que tomar atitudes de cristão. Qual é a atitude que Davi colocou? Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Davi está dizendo que tem coisas através dos olhos que pegam, que agarram, que seguram, que prendem. Veja que a Escritura, ela é clara. Tem muita pessoa amarrada por aquilo que ele está vendo, amarrado por aquilo que ele está... Porque os olhos são a porta de entrada. É a candeia, é a lâmpada. Davi percebeu isto. Claro que ele teve um problema na vida através dos olhos. A Bíblia diz que ele foi dar uma volta lá, naquele passeio que tinha no palácio, e de lá ele viu a Betseba tomando banho. E ali é que aquele viajante indesejado, que o profeta Natan identificou, entrou. O viajante indesejado entrou no seu coração, e através dos olhos ele cobiçou a mulher e mandou buscá-la, e ainda mandou matar o marido dela. Davi fez isso. Foi através dos olhos. Foi ou não foi? Através dos olhos. Estava dando uma volta, olhando. Ficou, por isso que diz que a mente que está vazia, ela é a oficina de Satanás, não é? Sem sentido, buscando algo, vidas vazias que estão procurando sempre algo. Nós temos que buscar coisas que vão trazer para nós a edificação. E uma coisa me preocupa muitas vezes. Sabe o que eu preciso dizer para nós esta manhã? Que nós estamos lendo pouco a mensagem e nós vamos ficando anões espirituais, cristãos que não têm firmeza. Qualquer coisinha fica meio... Você entende isso? Nós precisamos ser firmes no que cremos e saber a visão, a revelação do que temos, a firmeza que Deus quer de um cristão. E se nós não procurarmos ler a mensagem e a palavra, nós não vamos dar conta de chegar lá adiante, porque a coisa agora está apertando tanto, o diabo está imitando tão próximo, né, irmão Francel, as coisas, que a gente está ouvindo coisas parecidas com o que o profeta diz, e sempre o profeta diz: cuidado, o diabo te engana com as coisas certas. E você tem que dar mais atenção para Mateus 24, que Jesus disse que as coisas estariam tão difíceis que, se possível, até o eleito seria enganado. Para o eleito tentar enganar o eleito, tem que ser uma coisa muito próxima, mas tão próxima do que a realidade, da verdade, tão junta que ele, olha, assim faz uma confusão. E é assim que as coisas estão nesses últimos dias. Você não fique atentando para as disparidades, para aquelas diferenças grandes, isso não engana ninguém. As coisas que são mais parecidas, mais próximas, que a gente olha assim, não, mas parece a verdade. Tem 99% da verdade e 1% só que está fora. É isso que está enganando. Foi isso que enganou a Eva lá. Um negocinho de nada que para ela passou batido.
é o que está fazendo pessoas caírem hoje. Então, para a gente ficar, irmão, na verdade, nós temos que nos apegar com Deus o máximo que a gente pode. É só esse cristão que vai passar adiante no crivo de Deus para aquela plataforma do rapto. Quem não estiver neste sentido, quem não estiver neste prumo, quem não estiver nessa condição e nessa posição, não vai chegar adiante. Nós já ouvimos isso o Senhor falar aqui dentro para nós, que tem pessoas que não darão conta de chegar lá. Quem ouviu isso aqui? Eu guardo o que Deus fala, eu guardo. E nós não podemos ser tão tolos de ouvir uma coisa, entrar por aqui, sair por aqui, porque nós estamos tratando aqui dentro de coisas sérias. Nós estamos tratando de vida eterna, nós estamos tratando de ir para o céu, nós estamos tratando de chegar lá, meu irmão. Ninguém está aqui para perder tempo, ninguém está aqui para passar tempo, ninguém está aqui para bater ponto, igreja, que coisa. Nós estamos aqui porque nós estamos tratando a nossa alma, nós queremos ir. Mas não se vai de qualquer jeito, porque a coisa é tão forte, tão séria, tão próxima. A imitação do diabo é tão grande que ele engana as pessoas. Vamos para Mateus capítulo 13. Então eu rogo esta manhã, faça como Davi fez. Faça um concerto com os seus olhos. Eu quero dizer mais uma vez esta manhã para você, faça um concerto com os seus olhos. Diga, eu não vou pôr coisa má que vá me prejudicar diante dos meus olhos. Eu aborreço, que venha um aborrecimento em você para essas coisas. E você diga, nada disso me pegará. Se você não fizer esse concerto, o diabo te pegará através disto. Amém? É a palavra de Deus para você. Ela está tão clara para nós. Mas é uma posição. Não é Deus que vai fazer isso. É você que tem que tomar essa atitude, esta posição. Vamos para Mateus capítulo 13. Vamos ler o versículo 15 e o 16. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Não sei se você entendeu a profundidade do que Jesus estava dizendo. Tinha um povo na frente de Jesus que eram irmãos dele, porque Jesus era judeu, mas que tinha uma profecia em Isaías dizendo que eles não entenderiam, que os seus olhos não seriam abertos, que Jesus ia pregar para eles e eles não iam ouvir, nem entender, nem os seus olhos seriam abertos. E Jesus estava vendo isso diante deles, por isso que pregava para eles por parábolas. Mas tinha um grupo que estava reservado para entender, para ouvir, para compreender, para que seus olhos fossem abertos, que eram aqueles discípulos. Jesus disse, felizes são vocês. Jesus chamou eles de felizes, felizes. Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Agora, meu irmão, se o meu olho está aberto nesta geração, nesta era maligna, neste Éden satânico em que nós estamos vivendo, Deus abriu os meus olhos e abriu os seus olhos, é porque estava profetizado isso. Nós temos que ser felizes esta manhã e nos sentir alegres por isso, para ver o que Deus trouxe para nós vermos. E eu creio que isso tem que trazer um sentimento dentro de você. Amém? Então você vê que isso é muito importante. Eu estou falando sobre isto porque isto pode nortear a vida de pessoas. E você vai ver,
O que mais tem neste mundo são pessoas para desanimar a gente. Você já viu isso? Às vezes, se você der ouvido... Olha a história. Eu estava lendo a história do cego Bartimeu. Parece uma coisa simples. Veja Marcos 10. Mas não é tão simples assim. Marcos 10. Eu quero estimular sua fé esta manhã, porque eu quero falar num sexto sentido. Nesse restante que falta, eu vou me direcionar. Marcos 10, versículo 47 e 48. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que coisa esquisita isso. Podia dizer, deixa ele gritar. Cara, ele estava carente, precisando, mas chegou alguém e disse: por que tu está gritando, rapaz? Ele não vai te ouvir. Quem é que ele sabia que Jesus não ia ouvir? Quem é que tinha que se meter com o cego que estava ali carente, precisando, necessitando, gritando? Ele estava procurando algo, mas chega sempre alguém para desanimar. E você já viu que sempre chega alguém para desanimar a gente? Para botar para cima, são poucos, mas para desanimar, olha, isso aí não vai dar certo não. É melhor tu desistir, ó. Isso aí não vai dar nada. Isso aqui é um nó cego, isso aqui é uma coisa que não tem jeito. É o que as pessoas geralmente dizem para nós. Coitado do cego lá, aflito, com problema, a única esperança que ele viu foi Jesus. E chegam dizendo: rapaz, para de gritar, tu é um cego, tu é um coitado, um mendigo, ele não vai nem olhar para ti. Mas Jesus parou para ouvi-lo. Então, você vê que os sentidos, se o Bartimeu fosse guiado pelo que ele ouviu, ele desistia na hora. Ele dizia: não, eu não vou clamar mesmo, ele não vai me ouvir mesmo, realmente eu sou um pobre, sou um coitado, um mendigo sujo aqui, ele não vai nem olhar para mim. Aí ele tinha parado de gritar. Mas ainda bem que ele não se guiava pelos sentidos. Tinha algo pulsando dentro dele, que era o sexto sentido que eu quero falar, que era a fé, que foi mais além do que aquele sentido natural, e que fez com que ele gritasse ainda mais forte, a Bíblia diz, que o levou a Jesus. Amém? Mas você vê que as pessoas, muitas vezes, elas querem se basear por isto. Teve um homem na Bíblia que se baseava pelo sentido do tato. Onde está? João capítulo 20. Ele se deixava guiar pelos sentidos, ele não estava pronto. João capítulo 20. Vamos ver quem era esse homem. Versículo 24 e 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Que coisa! Ele era guiado pelos sentidos. Tomé, Jesus estava aqui na nossa reunião. Eu não creio não. Só se eu for lá e ver, se eu ver o buraco lá, e se eu pegar ainda, se eu ver que é realmente, eu creio, mas se eu não ver, eu não creio. Tomé se deixava levar pelos seus sentidos. Isso aí, Jesus teve que repreendê-lo, porque você sabe que Jesus o repreendeu quando Jesus o encontrou e disse: Tomé, vem aqui. Jesus não estava presente na hora que Tomé falou isso, mas ele é Deus, ele sabia. Quando ele chegou na reunião: Tomé, vem aqui. Aí o Tomé tremeu, disse: vem aqui pegar. Ele não teve coragem de ir, mas Jesus disse assim: eu quero te dizer uma coisa, tu não sejas incrédulo, rapaz, mas seja crente. Então quem se deixa levar pelos sentidos naturais se torna um incrédulo, porque ele é baseado só no que ele vê, e o que ele está vendo é só
Se você olhar para isto, você olhar para o problema, você só vai para baixo, porque nunca vai conseguir vencer. Mas você veja, meu irmão, uma coisa, que tem um outro sentido, que está além desses 5 sentidos, mas ele não é dado para qualquer pessoa, diz o profeta. Não, porque um homem natural ele não pode obter esse sentido. Este 6º sentido, que é a fé, é só dado para os cristãos, para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Senhor e creem em sua palavra. Você não nasce com ele, com esse 6º sentido, você nasce com os seus 5 sentidos. Mas quando você se torna um cristão, quando você nasce de novo, aí esse 6º sentido toma conta. E quando ele chega na vida de um cristão, ele tem que dominar os outros sentidos, ele tem que estar além, ele tem que estar acima dos 5 sentidos. Ele diz: agora sou eu que tomo o controle, e ele tem que estar acima, ele tem que tomar conta, ele tem que ser mais elevado do que esses outros. Amém? Porque esse 6º sentido leva a crer em coisas que você não pode ver, que você não pode ouvir, que você não pode pensar, que você não pode sentir, que você não pode cheirar. Este 6º sentido te leva a algo que você não está vendo. E todo cristão, a vida de um cristão, ela é levada a viver por esse 6º sentido, que é a fé. Você já prestou atenção nisso? Tudo que envolve a nossa vida como cristão é pela fé. Por isso que é reservado um capítulo inteiro da Bíblia de Hebreus para isto. Pela fé. Aí começa lá de cima. Pela fé Abel. Você vai ver como é que Abel, quem contou para Abel que Deus não queria um altar cheio de plantas, de frutas? Quem contou para Abel que era um cordeiro, que era sangue? Não é, irmão, é revelação, tem que ser revelação. Caim não teve revelação, ele tentou impressionar Deus pela beleza, e Deus não está nestas coisas. Abel vem tão simples, puxando aquele cordeirinho, mas quando ele pega aquele cordeirinho, que ele corta o pescoço dele, Deus disse: é isso que eu queria. Quem contou por isso para Abel? É revelação que um cristão tem que ter para estas coisas. Você está me entendendo? Então esse 6º sentido, que é a fé, tem que tomar conta de nós, porque Paulo disse em Romanos que o justo viverá pela... E tem pessoas que dizem viver pela fé é viver sem nada. Tem um conceito errado por isto. Não, viver pela fé é crer no Senhor, é confiar em sua palavra, é andar segundo o mandamento do Senhor, é segundo a vontade de Deus. Você sabia? Vamos ver o 6º sentido em Jesus. Marcos capítulo 5. Vamos ver Jesus exercitando isto. Marcos capítulo 5. Alguém chegou com Jesus com um problema sério. Vamos ver. E eu creio que o Senhor vai te ajudar. Marcos capítulo 5, versículo 35 até o 41. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, mas para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi.
que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Amém? Amém. Você crê na palavra? Amém. Era uma situação que não tinha mais jeito. Porque quando o homem, que era Jairo, que era um principal da sinagoga, procurou Jesus, a menina estava mal. Aí teve aquele fato da mulher com fluxo de sangue, parou Jesus ali no meio, Jesus teve que parar, falar com a multidão, atendeu, ela foi curada. Você sabe da história. E quando ele acaba de atender o problema daquela mulher, que ele vai em frente, chegam os emissários dizendo: não precisa mais, tua filha morreu. Nem incomode mais o mestre. Quer dizer, não precisa mais incomodar Jesus, porque não tem mais jeito, vamos enterrar. Isso são os sentidos que dizem. Os olhos viram a menina morta, e quem levou esse emissário que levou, não estava vendo que aquele que estava ali era o Senhor da glória, o dono da vida. Não via isto. E chegou levando a notícia ruim para o Jairo. Jairo, desiste, vamos embora. Chegou a hora de ir atrás de uma funerária e procurar lá um lugar no cemitério e vamos enterrá-la. Mas estava ali o dono da vida, olhou para ele e disse, sexto sentido: não temas, crê somente e alguma coisa vai acontecer. Você está me entendendo bem? Agora, você vê que Jesus nem permite os restantes dos discípulos irem. Tem que prestar atenção nisto. Por que Jesus não permite os 9 irem? É porque nem todos criam. Estava o Tomé no meio. Você não vê o Tomé aqui junto com Jesus para ressuscitar a Talita, a menina lá. Porque ele era incrédulo. O Tomé só cria naquilo que ele podia pegar e ver. Ele não estava pronto espiritualmente para aquilo. Mas o Senhor Jesus sabia que ele escolhia Pedro, Tiago e João. Oxalá que nesta manhã tenhamos Pedros, Tiagos e Joões aqui. Vocês estão me entendendo? Vamos mergulhar profundamente nisso. Mas quando Jesus chega, o alvoroço está. E Jesus disse assim: por que vocês estão chorando? A menina não está morta. Aquilo era o sexto sentido falando. Mas ela está dormindo. Agora, quem estava aqui de fora não tinha o sexto sentido. E riram até dele. Coitado, isso aí, nós sabemos que ela está morta, ele está dizendo que não está. Mas Jesus não era igual a eles. O sexto sentido estava funcionando. Eu tenho que dizer para você que você tem que agir nisto. Nós fomos chamados para ter isto. Talvez você tenha um problema insolúvel lá em casa. Talvez você tenha um problema lá tão difícil que você diz assim: não sei como vai acontecer, não sei como eu vou fazer, não sei o que vai acontecer, porque não tem jeito isso. Mas eu quero te dizer que nesta manhã Ele está aqui. Quem? O Senhor Jesus, que estava ali também. E que Ele colocou esse sexto sentido em você, que é a fé. E a fé não tem que ser baseado naquilo que você está vendo, o que o fulano está fazendo, o que está acontecendo, o que eu estou ouvindo. Você não tem que se basear nisso, porque se você fosse baseado nisso, você morre. Você tem que dizer: não é isto. Tem um sexto sentido dizendo para mim que Deus é poderoso, que Ele pode mudar a situação, que hoje mesmo, se Ele quiser, Ele pode fazer uma obra. Nós temos algo dentro de nós para fazer isso. Meus irmãos, eu estou citando algo da Escritura para você, para ver se tira a gente dessa questão da gente estar só baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente... Se você vai basear só nisso, nós estamos em situação difícil, meu irmão. Nós vamos viver lamentando a vida inteira. Nós vamos viver sempre nos queixando e sempre dizendo: está sempre assim, porque você está baseado aqui, no terrestre, no horizontal. Enquanto que Deus tem nos dado algo muito superior. Deus tem mostrado através do profeta que nós cremos em sua mensagem, no que ele fazia naqueles púlpitos. Foi Deus visitando esta terra novamente através de um corpo de carne.
Agora, nós não cremos numa ficção de um homem que veio sobre a terra, tá bom, foi um homem usado, e tá, agora ele morreu e foi embora, acabou tudo. Não acabou, porque o mesmo ministério que estava sobre Elias, está sobre Eliseu nesta manhã, uma noiva. E tem mais uma coisa, a noiva Eliseu, ela recebe a porção dobrada do Espírito que estava sobre ele, porque Eliseu fez um milagre maior do que Elias fez. Eliseu fez milagres do dobro do que Elias fez. Por quê? Porque ele recebeu uma porção dobrada. E existe uma promessa de Jesus para nós. Diz assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Jesus dizendo isso. E veio o profeta e diz assim: ele nunca criou esquilo quando ele estava sobre a terra. Quem? Jesus. Mas através de William Branham, ele criou esquilos naquela árvore. Ora, meu irmão, por quê? Para cumprir o que ele disse: obras maiores do que eu fiz, vocês irão fazer. E eu creio nessa palavra que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E se ele está aqui esta manhã, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma glória, a mesma eficácia, é o mesmo Deus que transforma. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos sentidos naturais. Por quê? Porque o sexto sentido, que é a fé, leva a gente a crer em coisas que não se pode ouvir, nem ver, nem sentir. Este sexto sentido, que é a fé, ele vem para destruir os arrazoamentos. Que se existe uma coisa tão terrível, é arrazoar. É nós ficarmos assim, não vai dar, não vai acontecer. E não vai mesmo. Se a gente se basear só naquilo que a gente pensando, tá difícil, não tem jeito, e não vai ter mesmo. Você está me entendendo bem? Amém. Deixa eu ler a mensagem para você. A mensagem O Sonho Incerto. Na mensagem O Sonho Incerto, no parágrafo 67, ele diz assim: veja, sua alma está pensando uma coisa, e com seus lábios você está falando outra coisa. Que situação, que coisa horrível, que coisa enganadora é um hipócrita. Pois eles dizem uma coisa que está na mente, quando a alma deles diz outra coisa. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade. Elas personificam, todavia sendo mentira, e podem personificá-la a ponto de poder enganar como ninguém mais. E Satanás é o melhor que há nisso, pois ele enganou Eva dessa maneira, dizendo essas mesmas coisas. E a maior mentira que já foi dita tinha muita verdade nela. Agora, esta pessoa, se você pudesse fazer esta alma do lado de dentro, está tão em harmonia com Deus, que sua alma e Deus fossem um, juntos, então você poderia pedir o que desejasse, e isso lhe seria concedido. Muitas pessoas me procuram, muitas vezes na fila de oração, e de pé ali dizem: irmão Branham, eu tenho bastante fé. Eu tenho fé como a de mover montanhas, e todavia não tem fé nenhuma. Mal tem suficiente fé para chegar até a plataforma. Porém estão conscientes de uma coisa, que eles creem. Eles estão crendo intelectualmente. Tem muito tipo dessa fé aí, intelectual. Não é a fé do coração. Estão crendo intelectualmente com a mente deles. E a mente dele nunca os levará a Deus. Sua mente são arrazoamentos. E Deus não tem arrazoamentos. Se você puder arrazoar, sua mente lhe dirá: agora olha aqui, o médico diz que eu não posso me recuperar disto. É impossível. Agora o médico, com o seu intelecto, com a sua inteligência, com o seu conhecimento da ciência médica, ele lhe disse segundo o melhor do alcance de sua mente.
e você toma em sua mente, e usando a mesma coisa que o médico lhe disse, Deus nunca poderá tocar nessa linha, enquanto você arrazoa. Porém, vamos renunciar ao arrazoamento. Deus de modo algum nos fez para vivermos através de nosso intelecto. Nós vivemos através do Espírito Santo que está em nossa alma, que diz não para qualquer arrazoamento que é contrário à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que é, não há nada no mundo que a impeça. Aleluia! Meu Deus! Quando a palavra de Deus diz que é, vou repetir, não há nada no mundo que a impeça. Então, quando você faz isso, você está chegando ao lado direito de Deus. Você está chegando até que possa pedir o que quiser, e lhe será dado, porque não há nada ali no meio, não há razão. Vamos expulsar esses arrazoamentos, eles atrapalham você. Tire sua mente da frente, e não diga o que você arrazoa, o que você vê, o que você pensa. Diga o que Deus diz ser a verdade, e isso pode vir do lado de dentro do coração, não dos intelectos. Você vê o Ombrano falando sobre isso? Mas a gente se segura no que o médico disse. Vou me conformar. O médico disse que eu vou morrer, então eu vou morrer. Aí você tem que olhar para a Escritura, que Jesus diz que veio para nos dar vida, e vida com abundância. Você olha para Isaías 53, aí você expulsa o arrazoamento fora e diz: pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu já fui sarado. E você começa a exercitar isso dentro de você, aquela fé, o sexto sentido vai se movimentando, e o arrazoamento sai fora, e você recebe algo de Deus. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus para nós. Você entende isto, meu irmão? Olha o encontro de Marta com Jesus. Ela praticou o sexto sentido porque ela tinha ouvido. Muito embora ela não parou direito, mas ela ouviu alguma coisa do que Jesus estava pregando para Maria. Quando Lázaro morre em João capítulo 11... versículo 20 ao 22, você vê Marta dizendo uma coisa aqui importante. Mateus 11, 20 a 22. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Você viu? Se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora ele está morto lá. Mas eu sei, olha aí só ela, eu sei que tudo quanto você pedir a Deus, Ele te concede. Era o sexto sentido funcionando ou não era? Aí vai no versículo 25, Jesus diz, até o 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia! Glória a Deus! Ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo e crê em mim, não morre. Foi Jesus que disse. Está pensando o quê, meu irmão? A coisa é tremenda aqui. Agora o profeta diz assim: agora na alma, onde o homem vive, você é o que você é em sua alma. Nós somos o que somos na nossa alma. Não adianta. Depende do que a nossa alma é. E o sexto sentido, ele não vai na nossa mente, porque o diabo engana a gente no sexto sentido. O diabo vai no sexto sentido e engana no quinto sentido, nos 5 sentidos, e engana as pessoas, perdão. Nos 5 sentidos ele engana na visão, ele engana na audição, ele engana no contato, ele engana, nestes 5 ele entra e engana as pessoas, mas no sexto sentido o diabo não pode tocar. Na fé, que é o sexto sentido, ele não vai lá, ele nem chega próximo, porque a fé destrói ele para lá, coloca o diabo para fora, e nós vamos vencendo em nome de Jesus.
No sexto sentido, ele não pode tocar em você. Que coisa, meu irmão. Tem algo que nós precisamos exercitar. E quando nós falamos nisso, nós podemos ver na mensagem o patriarca Abraão, parágrafo 18. Nós entendemos que nisto, ao fazer isto agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até o seu próprio filho. Veja a posição de Abraão. Ele amou a Deus acima de qualquer coisa, acima até daquele filho que ele amava tanto, mas Deus ele amou mais. Ele o amava acima do que qualquer pessoa pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim ele amava a Deus bastante para crer em sua palavra. Todos da semente de Abraão creem em Deus assim. Eles estão crendo em Deus. E sabemos que isso agradou tanto a Deus, que foi isto que ele disse: a tua semente possuirá as portas do seu inimigo. Isso é a maior promessa que existe para nós, meus irmãos. Porque baseado na fé do meu pai Abraão, que ficou firme, que não titubeou, que se fortaleceu dando glória a Deus, que confiou na palavra, que ia ter um filho, mesmo no mais impossível, no mais improvável, ele creu. Para onde veio a bênção? Para a sua semente, essa que está aqui hoje, eu e você. Por causa da fé do meu pai Abraão, Deus disse que eu e você possuiríamos as portas do nosso inimigo. Então não é impossível para mim nem para você nesta manhã. Se Deus disse que a semente de Abraão possuiria a porta dos nossos inimigos, nós temos que nos apossar disso mesmo. Nesta manhã, em nome de Jesus, não há espíritos, não há enfermidade, não há problemas, não tem demônio do inferno que vai me impedir. Levante-se nessa manhã e possua a porta do seu inimigo, porque há uma promessa de Deus para você. Não é o diabo que tem que cantar de galo na sua casa, na sua família, ficar lá fazendo o que ele quer. Não, há uma promessa para você, para a semente de Abraão. Você é semente de Abraão? Eu pergunto esta manhã, você é semente de Abraão? Deus disse, você tem que possuir as portas do seu inimigo. Meu Deus, lembre-se, isso foi o assim diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. Se você for semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você nesta manhã hoje. E você que crê, aleluia, e você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumprirá a sua promessa. Meu Deus. E ele disse, agora lembre-se, ele somente fez essa promessa a Abraão depois de ter lhe dado um teste. A semente de Abraão deve primeiro ser testada para ver se realmente crê na palavra. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus, foi testado para ver se ele cria nela ou não. Nós somos levados a este teste. A semente de Abraão hoje é levada a esse teste. Aceitaremos a palavra de Deus ou aceitaremos o que o homem disse a respeito dela? Tomaremos o que uma organização criou como credo ou aceitaremos isso ou tomaremos o que Deus disse? Se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independentemente do que qualquer outra coisa seja. Deixamos que a palavra de todo homem seja mentira e que a palavra de Deus seja a verdade, a verdadeira semente de Abraão. Mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que a semente dele possuiria as portas do inimigo. Oh, que coisa! Por que aquilo está acontecendo? Por que Deus permite certas coisas acontecer? É para testar se você é semente de Abraão ou não. Se você vai baixar a cabeça e deixar que as coisas aconteçam e desanimar e desistir. Não! Se você é semente de Abraão, você passa no teste, aleluia! Louvado seja Deus! A fé de Abraão vem sobre você e você começa a possuir as portas do inimigo. Mas você tem que se alinhar com a palavra.
E você bate o pé e diz: aqui agora, ô diabo, ô Satanás, tu tens tentado até agora, mas aqui está uma semente de Abraão. Eu aprendi nesta manhã que as portas do meu inimigo eu vou possuir. Então você tem que se retirar em nome de Jesus. Ora, faça valer quem você é, meu irmão, minha irmã. É assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Aquele cego que a gente fala tanto nele, de Fort Wayne, foi na campanha do irmão Branham e ele viu, e o irmão Branham olhou para ele e falou o nome dele, disse da cidade que ele era e disse: você está curado, assim diz o Senhor. E ele desceu da plataforma cego. Foi embora cego, mas ele ouviu o assim diz o Senhor da boca do homem de Deus, não é verdade? No outro dia ele estava lá no culto cego e falou com o irmão do irmão Branham, com o outro lá, e disse assim: me leve de novo na fila de oração. Aí o irmão do irmão Branham colocou ele na fila de oração, chegou na frente do irmão Branham, ele disse assim: eu estou cego. Aí o irmão Branham disse assim: você não crê em mim como profeta de Deus? Ele disse: eu creio. Ele disse: então, o que é que está vendo? Não foi eu que falei, foi o Senhor que falou através da minha boca, não tem nada a ver com isso, você tem que crer. E ele disse: mas então o que eu devo fazer? Aí o irmão Branham viu que ele tinha uma fé católica que precisava de algo para se segurar. Aí o irmão Branham disse: então só tem um jeito, você vai sair daqui e você vai ficar declarando que você está curado. Você tem que declarar todo dia: eu estou curado em nome de Jesus, eu fui sarado em nome de Jesus. Aí ele vendia jornal, foi lá para a esquina e ele gritava: extra, extra, eu fui na campanha do homem de Deus e eu estou curado em nome de Jesus. Mas estava cego e as pessoas passavam e riam dele, não é verdade? Zombavam dele, porque via que ele estava cego, mas ele declarava, ele foi. Ele ia para o culto do irmão Branham, quando o irmão Branham estava no meio do culto, ele parava: pessoal, fiquem calados agora, ouçam, eu estou curado em nome do Senhor Jesus. Estava cego, ele parava o culto no meio. Irmão Branham que conta isto. E daqui a pouco a cidade inteira conhecia ele, estava zombando dele. Olha, o John, depois que foi na campanha do profeta, ele ficou mais louco ainda. Além de cego, agora ele está louco, porque ele está dizendo que está curado. Aí levaram ele no cabeleireiro. E o rapaz foi lá, e quando o cabeleireiro viu, já sabia da história. Quando ele entra, dizia: e aí, John, você foi na campanha do curador divino? É, fui. E já estava sentando e amarrando aqui, ó, o pano aqui para cortar o seu cabelo. E ele disse: e aí? Ele disse: eu fui lá, ele orou por mim e eu fui curado em nome de Jesus. Quando ele disse isso, os olhos dele abriram diante do espelho e ele saiu correndo com o pano. E o irmão Branham disse, e o cabeleireiro com a navalha na mão correndo atrás dele, tentando segurar ele, e ele gritando pela rua abaixo: louvado seja o Senhor, porque a visão dele voltou 2 ou 3 semanas depois. Isso é fé, isso é sexto sentido. Não é naquilo que a gente vê. Às vezes a gente recebe a oração, sai do mesmo jeito e diz: eu não fui curado. Não vai ser mesmo. Mas recebeu a oração e você creu, saia dizendo: eu recebi. Não importa quanto tempo vai levar, mas o Senhor vai fazer a obra. É o sexto sentido que tem que se manifestar em você. É aquilo que Deus deu para você. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É como George Carter, aquela pequena menina com tuberculose, 8 anos, já ia 9 anos e alguns meses com tuberculose, estava fraquinha, aquela tuberculose foi matando a vida dela, e os pais dela não criam em cura divina, o pastor não cria em cura divina, e o pastor diz assim: vocês estão proibidos de ir na campanha daquele homem, porque nós não cremos nestas coisas. Mas os pais ficaram tão apavorados que mandaram chamar o profeta, e o profeta foi lá, orou por ela, mas nada aconteceu, e ele disse assim: espere, irmã, porque as coisas não são feitas dessa maneira. E ele está lá em cima da montanha certo dia, orando a Deus, e aí Deus desce numa árvore, e ele vê aquela luz assim, e o Senhor disse: levante-se, agora vá na casa da George Carter e vá orar por ela, que ela vai ser curada hoje. Aleluia. E ele vai lá, e ele chega lá, e quando Deus falou com o profeta, ele deu um sentimento para a mãe da menina, um sinal dizendo: olha, ele está vindo aí, o profeta de Deus está vindo aí. E quando ela olhou, lá vinha ele chegando, glória a Deus. E ele chegou lá e disse: irmã George Carter, era uma mocinha, acho que tinha uns 9 a 12 anos no máximo. Ela estava lá, ela não tinha mais nem condição, estava tão fraquinha que estava quase para morrer, tão pequena, tão leve naquela cama que nem levantar a cabeça ela podia para cuspir lá na escarradeira. E o profeta disse: eu estou
estou aqui porque o Senhor encontrou comigo para orar por você e vou colocar as mãos e em nome do Senhor Jesus você está curada agora. E ela pula da cama, glória a Deus. E ela vai lá para o quintal e sai com a mão para cima, abençoando as árvores, abençoando o jardim, abençoando as flores. E depois sentou no piano e começou a cantar, aleluia. Ah, um sangue jorrando das veias de Emanuel, tocando no piano, louvado seja Deus. Mas eu não quero contar estas coisas, como ficar contando as coisas que Jesus fez, que curou o cego, que curou o paralítico. Não, eu não quero contar como historinha. Nós temos que levantar e tirar Jesus da história, trazer Ele para hoje. Porque o que Ele fazia lá atrás, Ele pode fazer hoje aqui. Pode libertar, pode curar, pode salvar, pode fazer as mesmas obras. Eu não quero olhar um Jesus da história fictício que eu conto a historinha e você se alegra e vai para casa do mesmo jeito. Eu não quero isto, eu não quero isto, eu não quero pregar isto para ficar só dentro daqui e vai do mesmo jeito. Eu quero ver acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, que estas coisas saiam, o problema saia, porque nós estamos trazendo Jesus à cena nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Há um sexto sentido. E aonde Ele está nesta manhã? Será que nós vamos continuar nos baseando só nos nossos arrazoamentos? Será que nós vamos ficar sempre nos baseando por aquilo que a gente está vendo? E ficar só nisso? E nos conformar? E dizer, tem que ser assim mesmo. Tem que ser desse jeito. Alinhe-se com Deus. Você é semente de Abraão. Dó maior. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Pode tocando. Feche seus olhos. Procure ver onde está este sexto sentido. Está aí dentro de você? Ou você vai se render e dizer, deixa as coisas continuarem desse jeito como estão. Nesta manhã o Senhor está fazendo um teste contigo. E se você é filho de Abraão, você tem a mesma fé que Abraão tinha. A fé de Abraão cria em coisas impossíveis. Ele não podia ter um filho, não podia gerar, estava fora da idade de gerar. Sua esposa também não podia. Ela não tinha nem condição de gerar, porque já tinha até passado da menopausa diante dos olhos dos homens, dos médicos do tempo de Abraão, dos vizinhos, dos parentes. A família dizia, vocês estão loucos, isso é impossível de acontecer. Nunca pode acontecer uma coisa dessa, é impossível. Mas Abraão cria na promessa. Ele sabia quem tinha encontrado com ele. Não era um homem, não era um pastor, não era um teólogo. Foi o Deus Todo-Poderoso que encontrou com ele e fez a promessa. Você não se encontrou com um homem, você não encontrou comigo, não foi eu que te trouxe. Você não encontrou com a minha ideia, você encontrou com o Deus de Abraão que te trouxe para esta palavra, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que trabalha, que tem o mesmo poder. Se Ele pôde dar Isaque a Abraão, mesmo com a idade de 100 anos e Sara com 90 anos, para ter aquele bebê, o que é que Ele não pode fazer com você hoje? Aquele problema lá, para Deus não é nada. Para Ele aquilo não é nada, aquilo é um lixo para Deus.
Deus pode fazer numa questão de segundos mudar a consciência. Se Ele pode mudar mentes como os filhos da irmã Hati Mose, tocar naqueles corações e eles virem à frente e se converterem, o que é que Ele não pode fazer pela sua família, por você mesmo? Oh, aleluia! Talvez o médico disse a si mesmo: se conforme. Você tem que se conformar com esse problema pro resto da vida. Se você quiser, você continua. Mas se você é filho de Abraão, se você tem o sexto sentido em você, você vai olhar pela fé para Isaías 53 e você vai vê-lo pela fé na cruz do Calvário, vertendo sangue. E esta enfermidade que está sobre você, está sobre ele. Você vai ver sobre ele. Ele já levou, já pagou, já riscou a cédula e disse: pelas minhas pisaduras você já está sarado. Aleluia! Nós temos que exercitar esse sexto sentido que vai além dos 5 sentidos. E ele está acima desses 5 sentidos. Ele não está baseado no que vê, no que ele ouve, no que ele sente. Não é sentimento que vai basear, mas é a fé neste Deus, e dizer: eu já estou curado em nome de Jesus. Este problema já está resolvido em nome de Jesus. Ore a Deus nesta manhã: Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor. Nós queremos agora chegar diante de Ti, meu Pai, porque nós cremos nesta mensagem. Nós cremos que o profeta pregou a verdade. Há um sexto sentido colocado para os filhos de Deus, que não é dado para qualquer um, não é dado para o pecador, não é dado para o incrédulo. Somente os nascidos de novo é que tem direito a esse sexto sentido. Ele vem dentro de nós, esta fé soberana, maravilhosa, poderosa, que não é baseado pelo que vê, pelo que sente, pelo que cheira, pelo que pode ouvir. Não é, Senhor. A fé vai além do que isto. Ela está baseada na certeza daquilo que nós precisamos e queremos. Nós estamos na mesma linha de Abraão. Se tu vieste através de um corpo de carne nesta era para provar que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, que tu curastes, que tu libertastes, que tu moveste, Senhor, a vida daquelas pessoas, os espíritos estavam nela. Hoje este poder está sobre esta noiva nesta manhã, em nome de Jesus, porque nós cremos na mesma mensagem, no mesmo Deus. Oh, entra em cena agora, Senhor, em nossa vida. Faça uma obra, vá dentro da nossa casa, realize aquilo que nós não estamos dando conta de fazer, mas em nome de Jesus, nós cremos na vitória e nós já vemos nossa família, Senhor, nossa família salva, meu Deus, filhos, seja lá o que for, estas enfermidades sendo dissipadas em nome de Jesus, e a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Deus. Levante sua mão para o céu, para em direção ao trono de Deus. Adore ao Senhor, agradeça ao Senhor, diga: Senhor, dá-nos esta fé suficiente para crermos. Se ela não é suficiente nesta manhã, acrescenta esta fé. Dá-nos esta vitória em nome de Jesus. Nós sairemos daqui nesta manhã com a certeza desta vitória, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes para vencer. Há um caminho só, confio em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Tenha certeza disso. Confio em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares com esta palavra em nosso coração. Que nós possamos sair daqui com esta certeza, porque nós somos filhos e os filhos têm direito a todas as promessas da Escritura. Senhor, nos ajuda a aproveitar o que temos em mãos.
Não deixa nós perdermos, porque nós vemos que outros irmãos de outras denominações, eles aproveitam o máximo do seu tempo, eles aproveitaram, e os milagres aconteciam, e nós vimos o sobrenatural agindo, e até hoje eles estão aproveitando. Nós precisamos aproveitar o máximo do que tu tens nos dado, que é tão sublime, maravilhoso e glorioso. Nós não podemos ficar aquém disto, meu Deus. O Senhor tem nos dado promessas gloriosas, que nós saiamos daqui com esta certeza em nosso coração. Nos leva, nos guarde, nos livre, nos proteja no caminho de volta, que logo mais estejamos de volta aqui para continuar a adoração ao Senhor, e que as bênçãos possam ser contadas e o nome do Senhor glorificado. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Cumprimente seu irmão. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia